Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Essa noite geladinha, né? Vamos lá para mais um estudo. Estamos aí concluindo o estudo desse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida. Estamos no capítulo 175. Esse livro tem 180 capítulos, então a gente está bem no finalzinho mesmo. E o capítulo hoje, 175, é um capítulo que chama Cooperação. É muito legal, uma reflexão muito bacana no trechinho do evangelho que está lá em Atos dos Apóstolos, certo? Ó, já abri aqui na minha liçãozinha. Turma, já tô com a minha garrafinha de água aqui pertinho de mim. Vocês também busquem aguinha aí pra gente fazer nossa fluidificação, né? Deixa eu ver quem já chegou aqui. Robério, seja bem-vindo. Toti, seja bem-vindo. Manu, seja bem-vindo. Deis, minha linda, seja bem-vinda, amiga. Décio, seja bem-vindo. Um beijo pra Rosana aí, pra sua turma toda. Elza, minha amiga do coração, lindona, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Turma, lembrando, né, os recadinhos aí da nossa casa. Nossa casa já voltou a atender presencialmente, às quintas-feiras, às 19 horas. E nos domingos, na parte da manhã, a gente atende em 3 horários, às 9, às 10 e às 11. Para participar do atendimento presencial, tanto na quinta-feira às 19 horas, tanto no domingo nos 3 horários, tem que agendar. Como é que agenda? No WhatsApp da Casa do Caminho, que tem na nossa página aí do Facebook, o número direitinho, ou ligar no telefone fixo da nossa casa na parte da tarde, falar com a nossa amiga Deis, tá? O que tem que fazer? Tem que passar o nome completo, tem que falar o dia e o horário que vai participar, tá? Não demorem muito para agendar, porque costuma encher rapidinho, porque a gente só atende 25 pessoas por horário, tá bom? Então, quem quiser participar, quem puder participar, tem que fazer esse procedimento aí do agendamento. Outra coisa sobre o nosso atendimento presencial. Tem que ir de máscara e permanecer de máscara o tempo todo. Nós dispusemos as cadeiras de uma forma que tem o distanciamento social, né? Então, as cadeiras estão distantes uma das outras, por isso que só 25 pessoas por horário. A gente mede a temperatura, tem álcool gel. Todo o salão e as cadeiras são higienizadas com álcool, tá? Então, quando acaba uma sessão para começar a outra, a gente higieniza tudo com álcool. Então, a gente tá cumprindo todos os protocolos certinho. Então, é importante que vocês também cooperem, né? Usando a máscara, usando o álcool, mantendo o distanciamento pra gente continuar com o nosso trabalho. O trabalho lá, né? O atendimento, melhor falar assim, né? O atendimento, como é que funciona? A gente tem uma prece inicial, é bem parecido com a live, tá, turma? Tem uma prece inicial, tem uma palestra também do livro Caminho, Verdade e Vida, a gente segue a mesma sequência. E o passe é coletivo, então todo mundo fica sentadinho no seu lugar, então a gente não tem contato nenhum um com o outro por conta da Covid, tá? Então, o passe é coletivo. Depois do passe coletivo, a gente tem vibrações e prece final. Igualzinho aqui a nossa live, tá bom? Então, quem puder, quem tiver com a saúde ok, não tiver risco nenhum e quiser participar, só agendar, será muito bem-vindo. Nossas lives vão continuar aqui, tá? Terça, quinta e domingo à noite, às 20h20. Terminando o livro Caminho, Verdade e Vida. Este livro Caminho, Verdade e Vida, ele faz parte de uma coleção que chama Fonte Viva. Então, o Caminho, Verdade e Vida é o primeiro e nós vamos para o segundo livro. Terminando esse, a gente vai para o livro Pão Nosso, que é o segundo, né? E se Deus permitir, nós vamos fazer a coleção toda do Fonte Viva aqui pelo Facebook com vocês. Então, para quem é de outra cidade, de outro país, de outro estado que assiste a gente, não fique triste que mesmo quando a casa voltar a funcionar todos os dias normalmente, as lives serão mantidas, tá bom? Combinado? Deixa eu ver quem mais chegou aqui para me dar mais uns oizinhos. Gustavo, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo.
Gustavo, nosso aluno também. Terezinha Nunes, Deus abençoe. Maria, nossa aluna também. Seja bem-vinda, Maria. Valdeni Pires, Juliana Pacheco, Alessandra, aluna nossa também. Gustavo, pedindo vibrações. Léo, Marilene, minha amiga, minha companheira do Aprendiz do Evangelho. Adailton Castro, Maria do Carmo. O Adailton não é meu aluno, mas acho que é aluno da casa, né? Ildinha também, nossa palestrante da casa, trabalhadora, professora também. Seja bem-vinda, Ildinha. Kislaine, boa noite, seja bem-vinda. Hilda também pedindo vibrações. Denise Loureiro, boa noite, minha amiga. Um beijo para Alexandre, sejam bem-vindos. Terezinha, meu amor, um beijo, que saudade do você. A gente ainda não pode se ver, né? Mas logo, logo, né, dona Tetê? Tia Lu, também tô morrendo de saudade, meu amor. Logo, logo a gente se vê também. Um beijo pro Guara. Saudade de vocês. Um beijo pra todo mundo aí, né, Tia Lu? Pra Dani, pra Gigi, pra todo mundo. Ivonete, boa noite. Regina Mobará, Airã, Rosilene, Lenita. Ó, a Dailton confirmou, é aluno também. Ai, que legal. É tão bom, gente, estudar. E maravilhoso os estudos da Casa do Caminho. Acredito que no meio do ano é capaz de abrir mais turmas. Então, quem não começou aí vai ter uma chance, tá? Regina Mobará, Luzimar Miguel, Lenita Pérez. Só gente linda aqui. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Último recadinho pra gente começar o estudo é sobre a nossa cesta básica. Nossa cesta básica a gente está atendendo hoje atualmente 40 famílias. Quem puder ajudar com alimento para cesta básica ou quiser fazer doação de dinheiro na nossa conta, pode, a gente aceita, tá? Quanto mais doação a gente receber, mais a gente consegue ajudar. Nosso bazar também, que é o que mantém o nosso aluguel, água, luz e tudo, está sendo aberto de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. E da nossa casa são esses recadinhos. Aqui da live eu vou começar, durante o estudo vocês podem mandar nome para as vibrações, só coloquem aí se é encarnado ou desencarnado, e também temos uma listinha para fazer vibrações dos bichinhos de estimação. Olha, deu branco. Também tem uma listinha do bichinho de estimação, então tem que colocar o nomezinho e colocar lá, se é cachorrinho, gatinho, pra gente colocar na lista, tá? Podem mandar durante a live. Podem compartilhar a live aí à vontade, indicar a página da Casa do Caminho, indicar nossas lives, né? Por enquanto estou eu e o Cláudio aos domingos. Em breve a gente vai ter também o Alessandro aí de volta, né? Fazendo as lives aqui também. E que tá com um probleminha técnico lá de internet, mas assim que ele arrumar, ele volta aqui para as lives, tá bom? Então, indiquem a gente lá, a nossa página aqui para as lives. A Elza falou das rifas, a gente tá com uma rifa, semana que vem eu publico os nomes disponíveis lá no Face da casa, para quem quiser comprar de forma online a rifa. É a coleção dos livros da Patrícia, Violetas, Viver no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. A gente tá rifando os 4 livros, cada nome lá da rifa custa R$10, já pensou? Comprar o nomezinho por R$10 e ganhar 4 livros, cada livro custa em média R$40, então é mais ou menos aí R$120 de livro. Então vale a pena tentar a sorte, né, pessoal? Em breve eu posto aí no Face para vocês os nomes disponíveis e para quem for na casa pessoalmente já tá lá a papeletinha da rifa vendendo. Obrigado, Elza, pela lembrança. Marlene, Lênis, Maria, Iraci, Ivonete, Solange Carlos, Patrícia Siqueira, Caroline. É isso aí. Mandem, vão mandando os nomezinhos aí durante o estudo, tá bom? Vamos lá começar? Tá bem no horário certinho, bonitinho. Então, nesse instante, vamos acalmando o nosso coração, acalmando o nosso pensamento. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Criador, agradecendo a Ele pela nossa vida, por todas as oportunidades que temos, por estarmos encarnados. Vamos também elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos,
por ter estado entre nós encarnado para deixar o seu exemplo de amor. Vamos agradecendo a Jesus por ele ser o nosso melhor exemplo, por ele ser nosso mestre, por ele ser governador do nosso planeta Terra. Então vamos agradecendo a Jesus por tudo isso. Vamos também elevando o nosso pensamento ao plano espiritual, aos nossos mentores, a Dr. José Maurício, a todos os mentores lá da Casa do Caminho. Pedimos humildemente que eles se façam presentes aqui em nossos lares, nos auxiliando com o estudo, nos auxiliando com o nosso tratamento espiritual à distância, nos auxiliando com o entendimento dessa lição, nos auxiliando para que possamos colocar esses aprendizados do exemplo do Evangelho de Jesus em prática nas nossas vidas. E assim, com a autorização do plano maior e com o nosso coração cheio de amor, vamos dar início a mais um estudo dessa noite. Que assim seja. Ai, que delícia! Tão bom fazer uma prece. Ô, turma, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Eu até esqueci de perguntar isso, mas se qualquer coisa aí, se falhar, vocês me avisam, tá? Aí a gente tenta de outra forma, tá bom? Curtam aí bastante, manda coraçãozinho, compartilha, manda nome aqui para as vibrações, tá bom? Todo mundo tá tudo ok, que bom, muito bom, obrigada, viu? Fica juntinho aqui comigo até o final, viu? Que vai ser um estudo assim da hora. Turma, deixa eu até pôr aqui na tomada, eu gosto de fazer a live pelo computador por conta dos recursos que a gente tem, mas não fica tão boa quanto para o celular. O aplicativo do Facebook, ele funciona bem melhor no celular, por isso que eu não coloquei mais slides, não fiz mais aquelas lives com slide, porque no celular não dá, mas no celular a imagem e o som fica muito melhor que no computador, por isso que a gente tá fazendo aqui do celular. Tá bom? Então vamos lá. A lição é 175, chama cooperação. Pronto, desculpe. Chama cooperação. Está no Novo Testamento, na parte do Evangelho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. Esse versículo diz assim: e ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Tá? O Atos dos Apóstolos, né, é justamente o evangelista contando alguns feitos de alguns apóstolos. E foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, tá, pessoal? Lucas, então, relatou alguns acontecimentos da época, né? E acontecimentos que ocorreram após a desencarnação de Jesus, após a crucificação de Jesus. E neste trechinho, nesta cartinha, vamos dizer assim, né, que ele estava nesse relato, melhor assim, nesse relato, ele estava contando um episódio que aconteceu com o Paulo, sabe o Paulo de Tarso? Já ouviram falar? Se não ouviram falar, vale muito a pena conhecer a história de Paulo de Tarso. A gente tem uma psicografia que eu estou estudando ela atualmente lá no curso Aprendiz do Evangelho, que chama Paulo e Estevão. É muito interessante o estudo e nos traz lições preciosas e exemplos para a gente aplicar na nossa vida. E este trechinho do Evangelho está contando justamente uma passagem de Paulo, onde eu vou ler aqui para vocês e aí vou explicando a história, tá bom? Para a gente cumprir nosso período aqui, senão eu me empolgo e a gente vai até 10 horas da noite. O Emmanuel começa assim: desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade, com certeza absoluta. A vinda do Cristo, tanto que a vinda do Cristo é um evento, um acontecimento tão importante que zerou a contagem do tempo, né? Então, tem a vida, o mundo, o planeta Terra antes de Cristo e depois de Cristo. Zerou o calendário, né? O nascimento de Cristo. Então, não tem nada maior do nosso conhecimento do que o advento, né? Realmente da vinda do Cristo.
Eu me arrisco a dizer, até baseado em algumas leituras, né, em algumas psicografias do Chico, do André Luiz, do Humberto de Campos, que se Jesus não tivesse encarnado aqui na Terra, mostrado aqui em carne e osso como é que a gente deveria ser, como deveria ser a nossa conduta, a gente já tinha explodido o planeta Terra. Com certeza absoluta. A gente já tinha se matado, já tinha explodido, já não tinha mais nada. Se hoje estamos como estamos, é graças à vinda do Cristo. Então pode ter pessoas aí até que reflitam, nossa, mas tá tudo tão ruim. Gente, olha para trás. Lê um pouquinho de história na própria Bíblia. Se tem preguiça de ler, dá uma assistidinha nos filmes aí na época dos romanos, na época que Jesus esteve na Terra. O trem era muito pior, muito pior. As mulheres eram extremamente subjugadas, não tinha acesso à informação, era super difícil aprender a ler e escrever. Pra gente aprender alguma coisa era muito difícil. Agora, neste momento que a gente vive, a gente reclama de barriga cheia. A gente tem água encanada, energia elétrica, internet. Todo mundo, gente, todo mundo. São pouquíssimas pessoas que não tem um celular com o Google na mão. Então, qualquer coisa que você quiser saber, você dá um Google, vem tudo lá. Então, hoje a informação, ela tá à disposição. É só a gente querer, né? Naquela época, não. Naquela época não tinha como. Então, se Jesus não tivesse vindo, nossa... A gente está reclamando de barriga cheia. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgando-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. O que o Emmanuel está lembrando aqui para a gente? A gente tem... Claro que um compilado na Bíblia, né, dos livros do Novo Testamento, mas não foi só isso que foi escrito de Jesus. Naquela época, essa época que ele está relatando aqui, que ele conta essa história aqui em Atos dos Apóstolos, não tinha Bíblia, não tinha papel, era tudo em pergaminho, era tudo muito difícil, né? Hoje em dia a Bíblia não é mais desculpa. Aí não tem dinheiro para comprar uma Bíblia. Gente, tá aí no Google, internet todo mundo tem. Não é verdade? É tão fácil. Hoje é isso que eu tô dizendo, é muito fácil a gente ter informação. Naquela época era tudo muito difícil. Aí o que o Emmanuel tá trazendo essa reflexão? Mesmo com toda essa dificuldade, os apóstolos, não só os apóstolos do Cristo, mas todos os outros que vieram depois, né? Paulo, Lucas, um montão, eles todos divulgaram a doutrina espírita e muitos outros anônimos, né, que a gente não tem aí o nome relatado, mas muitos outros anônimos. Se a gente for lá ver, por exemplo, no livro Há 2000 anos, lá tinha um personagem, né, relatando a história de um homem chamado Simeão, que ele também, no quintal da casa dele, fundou lá, colocava uma cruz para lembrar que ele era cristão e lá fazer as reuniões. E tudo que o Simeão ouviu de Jesus, ele passou para frente. Então, tiveram muitos apóstolos anônimos passando a palavra de Jesus. Então, não é só a Bíblia, não foi escrita só a Bíblia. Foi escrito muito mais coisas. E essa lição vai lembrar a gente disso. Que se a gente tem a informação até hoje, é através da cooperação. E que nós devemos fazer isso também. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Então, é imprescindível que nós cooperemos uns com os outros, que nós vamos receber a cooperação de alguém e nós vamos cooperar com alguém. Então, a vida não é nem só eu viver da cooperação do outro, e nem eu só cooperar com o outro. A vida é essa troca. Vou receber a cooperação de um irmão meu que tem melhor condição e vou também cooperar naquilo que eu puder, tá? Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio do outro, né? Que eu acabei de dizer. Embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Então, não é nem só dar, nem só receber. Esta troca é que nos faz irmãos.
Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Então também tem pessoas que a gente ajuda e às vezes a nossa ajuda está atrapalhando, porque não está fazendo com que aquela pessoa busque um trabalho, busque se esforçar para melhorar. Então também temos que ficar atento a isso. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Ou seja, todo mundo que aprendeu alguma coisa tem por obrigação passar alguma coisa, mesmo que essa pessoa que a gente esteja querendo passar alguma coisa esteja com um interessezinho pequenininho. Tá? O importante é que ele tenha esse interesse, nem que for pequenininho. Então, se a gente vê que tem um interesse pequenininho, a gente tem que passar, e que a gente tem que passar mesmo. Ele tá querendo dizer assim, às vezes a pessoa fala, aquele ali não tá muito querendo saber, não vou perder meu tempo com ele. A gente pode pensar assim, mas a gente não deve pensar assim, a gente não deve agir assim. Mesmo que o outro tenha um pouquinho só de interesse, a gente deve cooperar com ele. Porque é assim que Jesus faz com nós. Desse jeitinho. Às vezes a gente tá ali na revolta, no desespero, na tristeza. Aí um minutinho que a gente fala, ai meu Deus, me ajuda. Pronto, já é o suficiente para Jesus vir em nosso socorro. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Então, aqui que ele está falando, né? Os apóstolos na época, eles não tinham esse conhecimento. Eles tinham o conhecimento das leis de Moisés e eles seguiam aquele conhecimento. Então, precisou de vir Jesus para renovar esses conhecimentos, para dar um novo sentido. É como nós agora com a doutrina espírita. A doutrina espírita vem cooperar com a nossa evolução, nos trazendo novos ensinamentos para que possamos também caminhar. E ele dá o exemplo aqui, que é o do que está no Atos dos Apóstolos, dizendo Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Gente, a história de Paulo de Tarso é uma coisa assim, o livro é um pouco complexo, né, a leitura, mas é extremamente válido a gente conhecer e buscar estudar a história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele era um doutor da lei, ele perseguia os cristãos e ele fica noivo, né, de uma moça chamada Abigail, e esta moça tem o irmão dela, o Estevão, que ele manda matar. Então, é uma história de conversão mesmo. E é Ananias que mostra este caminho que traz o Paulo para a verdadeira realidade de Cristo. E a história é cumprida, não dá tempo de contar aqui, tá? Mas o que ele está dizendo é que Paulo precisou, né, que Ananias foi um emissário, falar isso. Observemos o versículo acima, extraído do Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entre ambos, em santificado esforço de cooperação. Então, ele está relatando, né, que o Filipe, ele que fala isso, é um outro personagem que aparece aqui na Bíblia, que ele recebe uma mensagem mesmo espiritual. Então, não pensem que a comunicação dos espíritos só começou com o advento da doutrina espírita, que não, os espíritos sempre se comunicaram com os encarnados desde antes de Jesus, porque somos espíritos, estamos ora nessa condição encarnada e ora na condição desencarnados, e sempre houve esta comunicação, tá? Então, desde o tempo de antes de Jesus, a gente é conduzido pelo plano espiritual. Graças a Deus e a misericórdia de Deus, né? Porque a gente sozinho também não ia dar conta, não. Vamos ver aqui onde eu parei. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra o homem que lia a lei sem compreendê-la, e entre ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado, como eu disse, ninguém. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas.
É necessário, porém, que a alma aceite sua condição de necessidade e não despreze o ato de atender com humildade. Pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Felipe a pé. Então, ele tá falando aqui, né, do Paulo, que o Paulo estava aí equivocado, né, com o entendimento das leis, e que tinha todo esse recurso, né? O Paulo era estudado, Paulo tinha posses, né? Ele não era um qualquer. E o Felipe não, né? O Felipe era ali um coitadinho. Só que, moralmente falando, o coitadinho, na verdade, era Paulo. E quantas vezes a gente não se vê com esses papéis invertidos, né? A pessoa acha, porque tá cheia de bens materiais, que ela é superior àquele que às vezes não tem nenhum carro para andar, ou que, enfim, né? Que anda de transporte público, ou que tem um carro mais velhinho, ou que tem uma motinha mais velhinha, né? Aí o outro acha que é porque ele tem mais condições financeiras, materiais, que ele é superior àquele. Quando Deus e Jesus, se o plano espiritual, vai olhar a riqueza do coração. Então pode ser que aquele que tá ali, né, com o carrinho velhinho, ou que tá a pé, ou que tá no transporte público, tem tesouros no seu coração que aquele outro não tem. E esse que tem os tesouros no coração, esse tem que cooperar com os outros. E como ele tem esses tesouros no coração, automaticamente ele coopera. E nós temos que sempre, a gente sempre volta nesse assunto aqui nas lives, né? Porque a Bíblia nos leva, o Evangelho nos leva a refletir muito sobre isso, sobre os verdadeiros tesouros e o que a gente faz com eles. E essa lição também fala disso, dessa cooperação, que é dividir, que é ajudar, que é estender a mão, que é cooperar. Porque nós precisamos da cooperação dos outros e os outros também precisam da nossa. Então, a gente tem que avaliar qual é o tesouro que eu estou armazenando no meu coração e como é que eu posso aplicar, como é que eu posso cooperar com o outro. Porque é uma das lições que Jesus nos deixou, né? Uma das lições, assim, valiosíssimas. Então, vamos lá? Bora lá cooperar? Bora lá pensar nessa cooperação? E, pessoal, para arrematar falando em cooperação, a gente não deve se amarrar nessa coisa, eu não posso ajudar ninguém, eu não tenho como cooperar com ninguém, eu só vou poder ajudar alguém se eu ganhar na Mega Sena, se eu isso, se eu aquilo. Vamos tirar o se da nossa vida e a gente pode sempre cooperar com o outro, sempre. E lembrar sempre que não estamos sozinhos, que estamos sempre recebendo a cooperação do plano espiritual, dos nossos mentores, de Jesus, nosso mestre, dos nossos amigos que são anjos enviados por Deus, né, para nos auxiliar, dos nossos familiares. Então, a vida é essa justa cooperação, certo? Amei, gente, falar disso. Como a gente reflete, né? Muito bom, adorei, muito. Eu adoro Atos dos Apóstolos. Tem muitos bons exemplos para a gente ler, refletir e principalmente seguir, né, turma? E agora vamos para aquela partinha maravilhosa, né? De fazer as vibrações, de fazer o tratamento espiritual. Vamos junto? Muito bom. Nesse instante, quem não pegou a aguinha, corre lá e pega, que a gente vai fazer as vibrações, o tratamento espiritual. Pega a sua aguinha, põe separadinho. Uma coisa sobre a água, se tiver alguém doente em casa, ou algum familiar, mesmo que não seja na outra casa, que estiver doente, pega ali a garrafinha, põe o nomezinho do familiar e coloca separado, tá? Coloca separado aí para fazer as vibrações e leva essa água para a pessoa que tá necessitando, tá bom? Agora, se todo mundo estiver bem, pode dividir a mesma água. Essa aguinha também, pessoal, pode ser colocada para os bichinhos de estimação, tá bom? Então, vamos nesse instante
abrir os nossos corações em vibração de muito amor, de saúde, de fraternidade, de cooperação. E vamos vibrar por todo o planeta Terra. Vamos vibrar por todos os doentes, em especial pelos da Covid. Vamos vibrar pelos médicos, enfermeiros e por todos os trabalhadores. Vamos vibrar nesse instante para todas as pessoas, para todos os espíritos que estão retornando à pátria espiritual, que eles lá sejam bem recebidos, que aceitem o tratamento, que aceitem a sua nova condição. Vamos vibrar da mesma forma e na mesma intensidade para os espíritos que aqui estão reencarnando, que eles tenham força e consigam seguir com as suas tarefas. Vamos vibrar pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças, em especial por aqueles que estão isolados, ou que não têm um lar, ou que não têm uma família, que eles recebam toda a nossa vibração de muito amor. Vamos nesse instante vibrar pelos nossos inimigos, que eles recebam a nossa vibração de amor e perdão. Vamos nesse instante vibrar pelos trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões, pela nossa querida Casa do Caminho. Vamos nesse instante vibrar aí, cada um mentalizar algum familiar que esteja necessitando. Vamos vibrar muito amor por cada um. Vamos também vibrar muito amor, saúde, por todos os nomes colocados nas listas de oração, nas caixinhas de oração, colocados agora aqui nessa live. Vamos vibrar muito amor por todos. Vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelo nosso lar, pela nossa casa que nos abriga, que nos acolhe. E com a permissão de Jesus, vamos deixando uma vibração em aberto para que o plano espiritual utilize aonde for mais necessário. E vamos vibrando por nós mesmos. Nesse instante em que recebemos a permissão para vibrar por nós mesmos, vamos pedir humildemente que os amigos espirituais nos apliquem um passe, renovando as nossas energias, organizando os nossos centros de força, amenizando as nossas dores físicas, as nossas dores espirituais, acalmando os nossos pensamentos. Assim, vamos agradecendo pelo tratamento recebido, que já possamos nos sentir mais calmos, mais fortes, com menos dor. Pedimos também que esta mesma equipe deixe na nossa água, na água do nosso ente querido que a gente separou, deixe fluidos de amor, deixe fluidos de saúde, remédios, calmantes, fortificadores, que possam serem colocados nessa água que a gente reservou neste momento. Vamos agradecendo pelo atendimento, pelo remédio. Vamos agradecendo a Deus por permitir. Vamos agradecendo a Jesus por ser nosso mestre, nosso guia. Vamos agradecendo aos amigos espirituais por terem vindo em nosso socorro nesse instante. E para encerrar o trabalho, pedimos permissão para na quinta-feira estarmos juntos novamente através desse canal, dando seguimento a esse estudo. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada equipe espiritual, que assim seja. Ai, que delícia! Muito bom! Deixa eu ver se eu consigo ver todos os recadinhos. Eu vi Luzia dando oi. Nossa, quanta gente! Vamos ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Iraci, Ivonete, Solange, Patrícia Siqueira, Caroline, Maria, Patrícia, Eric, Meire, Caio,
Lênis, Adailton, Marilene, Denise Loureiro, Juliana Pacheco, Ildinha, o pessoal dando tudo ok, Lênis, Angelina, Marilene, Luzimar, Tia Rô, Elza, Luzia, boa noite, minha amiga. Maria do Carmo, Bruna Bacelar, Robério, Tia Rô, gente linda, Josilene Oliveira, Regina Mobará, Luzimar, Maria do Carmo, vamos ver quem mais. Lenita Pérez, Maria do Carmo, Lênis, Patrícia Siqueira, Sueli Lozano, Regina Mobará, Robério, Carla Silva. Um beijo para Dona Iná, saudade da senhora, Dona Iná. Regina Ismeia, minha linda, um beijo no seu coração, meinha. Paim, bom ter você aqui, minha amiga, saudade de você. Um beijo, Paim. Ismeinha linda, beijo também. Jesus abençoe o lar de cada um. Muito obrigado por terem ficado aqui até o finalzinho com a gente. Quinta-feira tamo junto de novo com a lição 176, tá bom? Jesus abençoe. Até quinta, turma.